Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta de hoje é falarmos sobre divisibilidade. Bora lá? Bom, para falarmos em divisibilidade, a gente tem que falar em critérios de divisibilidade. Então, eu vou relembrar alguns critérios, no livro de vocês eles já estão até de forma bem resumida, tá? Então, a divisibilidade por 2, para o número ser divisível por 2, basta ele ser par. Então, um exemplo aqui, o 64, ele é par, então ele é divisível por 2. O divisibilidade por 3, o critério é a soma dos algarismos ser um número múltiplo de 3. Então, por exemplo, 1.233 é divisível por 3, o resultado está aí 411, por quê? Porque quando eu somo 1 mais 2 mais 3 mais 3, isso é igual a 9, que é múltiplo de 3. O critério de divisibilidade por 4 é observar os dois últimos algarismos. Eles têm que ser múltiplo de 4. Então, por exemplo, 1.248. Se eu pegar o 48, que são os dois últimos algarismos, e dividir por 4, eu vou encontrar o resultado exato. Ou seja, 48 é múltiplo de 4. Se 48 é múltiplo de 4, 1.248 também será. Há algumas bibliografias que falam em um número terminado em 00 também ser múltiplo de 4. Tá? Então, um número terminado em 00 ser múltiplo de 4. Porém, se a gente parar para pensar que os dois últimos algarismos têm que ser múltiplo de 4, 0, 0 é 0. E 0 é um múltiplo de 4, 4 vezes 0. Tá? Então, eu não precisaria separar esse critério em dois aqui. Mas, pode ser, alguns autores destacam esse caso. Bom, divisibilidade por 5. Basta o número ser terminado em 5 ou em 0. Tá? Então, 12.485 é terminado em 5, então ele é múltiplo de 5, ou seja, divisível por 5. 1.200, ele é terminado em 0, aqui não precisava ter destacado os dois não, só esse 0 aqui, tá? Provavelmente eu copiei daqui. Então, se ele é terminado em 0, ele também é múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 6, ou divisível por 6, ou critério de divisibilidade por 6, basta que o número seja simultaneamente divisível por 2 e por 3. Então, a gente tem que lembrar que para ser divisível por 2, basta ser par. Esse número aqui é par. Para ser divisível por 3, basta eu somar os algarismos aqui e perceber se o resultado será um múltiplo de 3. Tá? Então, quando eu somo 1 mais 3 mais 3 mais 2, eu encontro 9, que é múltiplo de 3. Logo, 1.332 é múltiplo de 3. Se eu observar que ele é terminado em 2, logo ele é par, ele é múltiplo de 2. Então, ele é simultaneamente múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Conclusão, 1.332 é múltiplo de 6. Só uma curiosidade, por exemplo, múltiplos de 15 são como 15. Ele é formado pelo produto de 3 e 5, eu posso dizer, ou criar até um critério de divisibilidade por 15. Ser divisível por 3 e 5 simultaneamente. Tá? Bom, divisibilidade por 7. Aí fica um pouquinho mais complicado. Você vai pegar e vai destacar o último algarismo. Então, você vai fazer o número que resta à esquerda menos o dobro do último algarismo. Então, por exemplo, aqui, 142 menos 2 vezes 1. O resultado tem que ser múltiplo de 7. Quer dizer, o resultado, se for múltiplo de 7, quer dizer que esse número aqui, ele também é múltiplo de 7. Como é que o resultado do 140 é múltiplo de 7? Então, 1.421 também é múltiplo de 7. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que um aluno, se eu não me engano, da Nigéria, tá? Ele, com 12 anos, descobriu o critério de divisibilidade por 7. Esse dado é bem recente, deve ter no máximo uns 2 anos. Pesquise na internet essa curiosidade, ok? Continuando, a divisibilidade por 8, que é muito parecida com a divisibilidade por 4. A diferença entre o 8 e o 4 é que o 4 trabalha com os dois últimos algarismos, ou seja, dezenas e unidades. O 8 vai trabalhar com as centenas, dezenas e unidades. Ou seja, se você pegar os 3 últimos algarismos e esses 3 últimos algarismos for múltiplo de 8, ou divisível por 8, o número todo também será. Tá? Então, 10.400 é múltiplo de 8, ou divisível por 8, porque os 3 últimos algarismos é formado por 400, e 400 é múltiplo de 8. Da mesma forma que no 4 tem 0, 0, no 8 teria 3 zeros seguidos. Tá? A mesma justificativa que eu dei no 4 serve para cá também. O critério de divisibilidade por 9 é semelhante ao do 3, a diferença é que a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. Então, esse número 1.233, ele é múltiplo de 9, por quê? Quando eu somo os algarismos, eu encontro 9, que é múltiplo de 9. A divisibilidade por 10, eu acho que é a mais tranquila de todas, é só ser terminada em 0. Para finalizar, a divisibilidade por 11.
A divisibilidade por 11 funciona assim. É como se eu destacasse a posição desse termo. Então, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, ou algarismo, fica melhor, né? Terceiro algarismo, quarto algarismo. Eu vou fazer a soma dos algarismos nas posições ímpares, menos a soma dos algarismos nas posições pares. Só para ficar mais claro aqui para vocês. Ó. Posição ímpar, que está azul. Então, 1 mais 1. Menos o que estão nas posições pares, que é o 7 e o 6. Então, ficou 2 menos 13, isso é igual a menos 11, tá? Bom, eu posso falar que menos 11 é múltiplo de 11? Sim, tá? Vocês estavam acostumados a trabalhar só com os valores positivos, mas como agora a gente conhece os números inteiros, eu posso dizer que menos 11 é múltiplo de 11, ok? Então, se o resultado dessa soma, tá? Dessa diferença entre a soma dos termos que estão nas posições ímpares menos os que estão nas posições pares, der um múltiplo de 11, o número também será, tá? Bom, aqui é só uma curiosidade, eu peguei na internet pronto, esse aqui é um mapa mental dos critérios de divisibilidades, tá? Bom, hoje em dia é utilizado muito essa questão de mapa mental, para vocês montarem esquemas, resumos, né? Ter uma estratégia diferenciada e bem objetiva de alguns assuntos. Então, com o tempo, é interessante que a gente comece a treinar, montar esses mapas mentais, tá? Com o intuito de destacar fatos e informações importantes, tá? Essa é uma boa estratégia de estudo. É uma sugestão também. Bom, exercício 44 da parte do livro de vocês. Sugestão, dê um pause no vídeo agora, tente fazer. Assim que terminar de fazer, vocês vão pegar e fazer a correção, ok? Termine de assistir o vídeo. Bom, considerando que vocês já tentaram fazer, 3.830 é divisível por 2? Eu preciso assinalar se é verdadeiro ou falso, tá? Não leia o enunciado, né? Utilize os critérios de visibilidade para classificar as afirmativas em verdadeira ou falsas. Nas afirmações falsas, indique o quociente e o resto da divisão. Bom, 3.830 é divisível por 2? Verdadeira afirmação, porque 3.830 é par. 4.210 é divisível por 6? Bom, para ser divisível por 6, tem que ser divisível simultaneamente por 2 e por 3. Por 2 é fácil, porque ele é par. Mas será que é por 3? Não. Por isso, essa afirmativa é falsa. Porque quando eu somo os algarismos 4 mais 2 mais 1 mais 0, dá 7. E 7 não é múltiplo de 3. Então, qual que é a proposta? Como é falsa, eu preciso indicar o quociente e o resto dessa divisão. Então, vou dividir 4.210 por 6. Então, vou montar o algoritmo aqui, vai ficar assim. Bom, 4 não dá para dividir, 42 dá, 42 por 6 é 7, 7 vezes 6, 42, subtraindo dá 0. Abaixo 1, o 1 não dá para dividir, eu abaixo o 0. O fato de eu ter baixado seguidamente dois números, dois algarismos, eu faço com que eu tenha que incluir um 0 aqui no quociente. Agora, dá para dividir 10 por 6 dá 1, 1 vezes 6, 6. Faça a subtração aqui, que vai sobrar o resto 4. Então, definido o resto e o quociente. Tá? Letra C, 345 é divisível por 3 e por 5? Então, bora lá. Por 5, tem que ser terminado em 5. Deu certo. Por 3, a soma tem que ser múltiplo de 3. 3 mais 4 mais 5, isso vai dar 12. Então, é divisível por 3. Então, justificativa, afirmativa verdadeira, porque 3 mais 4 mais 5 é 12, e 12 é múltiplo de 3. Além disso, é terminado em 5. Garantia de divisibilidade por 5 e por 3. Tá? Opa. Letra D, 4.870 é divisível por 3 e por 10? Por 10 eu sei porque é terminado em 0. Então, vou testar o 3. Como? Somando os algarismos. E essa afirmativa é falsa, porque 4 mais 8 mais 7 mais 0, isso dá 19. E 19 não é múltiplo de 3. O que eu tenho que fazer agora? Fazer a divisão desse valor. Então, 4.870 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Sobra resto 1. Abaixo 8, vira 18, dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, resto 0. Abaixo 7. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Resto 1. Abaixo 0. 0 fica 10. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Resto 1. Então, aqui eu tenho um resto e o quociente. Para finalizar, 180 é divisível por 2, por 3, por 5, por 10? Resposta verdadeira. Quando eu somo 1 mais 8 mais 0 mais 9, o resultado dá 9. E 9 é múltiplo de 3, então garantiu 3. Tá?
Além disso, terminado em 0, garantimos a divisibilidade por 5, por 10 e por 2. Porque terminado em 0, o número é par, tá? E por 5, por 0, a divisibilidade tem o critério de ser terminado por 0. Finalizando aqui, então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Bom, eu vou definir algumas coisas antes da próxima aula, tá? Que é sobre MDC. Então, para calcular o MDC, eu preciso definir alguns termos. O primeiro deles é número primos. Então, os números primos são números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Existem infinitos números primos, tá? Bom, não tem uma fórmula para determinar números primos. Então, por exemplo, o 11, ele tem apenas dois divisores, o 1 e o 11. Então, o 11 é um número primo, tá? Esse D de 11 aqui é o conjunto formado pelos divisores de 11. Bom, a mesma coisa acontece com 13. Agora, o 9, observe que o 9 ele tem como divisores 1, 3 e 9. Então, aparece mais de um divisor que não seja um ou ele mesmo. Então, ele não é primo. O número 9 não é primo. Tem excesso que não. Ok? Bom, duas observações. A primeira delas é que em todo conjunto dos divisores, o número 1 aparece, mas ele não é considerado primo. Tá? Observação número 2, o único número primo par é o 2. Ok? Sugestão que esse slide vocês possam fazer o registro dele, tá? Além do exercício que vocês já deveriam ter feito. Bom, teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética sustenta que todos os números inteiros maiores do que 1 são primos ou pode ser escrito como produto de números primos, sendo essa decomposição única. Tá? Os números que não são primos são chamados de compostos. Então, por exemplo, o número 12. O número 12 ele pode ser escrito como... Ele não é primo, então ele poderá ser escrito como um produto de fatores primos. Então, 12 é 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. Tá? Como ele não é primo, ele é um número composto. O número 15, ele pode ser escrito como produto de números primos, no caso o 13 e o 5. O 27, ele também pode ser escrito como produto de números primos, que é 3 vezes 3 vezes 3 ou 3 ao cubo, tá? Eu vou até deixar aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui, a gente chama de decomposição em fatores primos, ou fatoração, tá? Bom, por que que 1 não é primo? Porque definiu-se que um número primo ele pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Bom, eu poderia pensar, 1 é divisível por 1 e 1 é divisível por ele mesmo, tá? Na verdade, pessoal, o 1 ele não é primo para garantir a unicidade da fatoração. Por exemplo, o 6 fatorado, ele é 2 vezes 3. Mas se 1 fosse primo, eu poderia escrever ele como 6 igual a 1 vezes 2 vezes 3. Ou 6 igual a 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3. Ou 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3. Perceba que eu teria infinitas formas de fatorar. Quando eu excluo 1 dos números primos, olha o que acontece. Eu fico com uma única forma de fatorar. Aqui ele fala decomposição única. Ok? Então, é por isso que 1 não é primo. Continuando, como fazer essa decomposição ou fatoração? Provavelmente vocês lembram do sexto ano como vocês fizeram, tá? Lembrando que fatorar é o processo que a gente vai reescrever o número como um produto de fatores primos. Então, eu vou mostrar um processo prático para a gente fatorar o 12, o 20, o 72 e o 152. Então, eu coloco o número, traço uma barra aqui, um risco, uma linha, e começo a pensar nos divisores primos de 12. O primeiro deles é o 2, então 12 dividido por 2 é 6. Aí eu vou para outro divisor do 6, que seja primo, o 2. 6 dividido por 2 é 3. E aí eu tento mais um divisor de 3, que é primo, que é o 3, isso dá 1. Bom, o que eu posso garantir agora é que, primeiro, nessa coluna aqui, ó, só pode ter números primos. Ok? E segundo, que 12 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Ok? Então, eu fiz a fatoração ou decomposição em fatores primos do 12. Tá? O 20 processo vai ser análogo, só que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. 20 eu começo por 5, porque 5 é primo. 20 por 5 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Aí vocês podem pensar assim, poxa, professor, mas me falaram que eu tenho que começar do maior para o menor. E aí eu te digo que isso é mentira. Tá? Poxa, o professor mentiu para mim? Na verdade, ele não te contou a verdade, talvez.
É porque é o seguinte, pessoal, quando vocês aprendem a fatorar pela primeira vez, é interessante vocês esgotando os menores números primeiro, tá? Mas não existe essa de que eu tenho que começar do menor para o maior. A única coisa que você tem que garantir é que vocês vão colocar nessa coluna só fatores primos, tá? Por quê? Fatorar é reescrever um número através de um produto, de fatores primos. E produto não tem ordem, a gente aprendeu a propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, não vai fazer diferença eu escrever 2 ao quadrado vezes 5 ou 5 vezes 2 ao quadrado. Tá? Então, não tem ordem. Vocês podem continuar fatorando do menor para o maior, só não pode esquecer que são só números primos, tá? Mas não existe essa regra de que tem que ser do menor para o maior. Prosseguindo 72, eu começo por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, concluo que 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Para finalizar, 152, eu começo por 2 dá 76, por 2 dá 38, por 2 dá 19. 19 é o número primo, então aqui vai ter que ser 19. Conclusão, 152 é 2 ao cubo vezes 19. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre MDC. Espero que tenha entendido tudo. Todos esses conceitos novos, eu espero que vocês façam um registro deles, tá? E sempre com exemplos, tá? Porque é importante a gente ter a definição e ter exemplos. No mais, fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.